Olá, aqui para mais um vídeo está a professora Aécio Flávio Lemos. Gostaria que, por favor, manifestasse o seu like, queira, por gentileza, também dar a sua opinião naqueles casos em que você julgar que deve haver um reforço ou que não está de acordo. Desde os primeiros vídeos eu falei com vocês sobre os problemas da terceira idade, os problemas da aposentadoria. Fartei diversos vídeos a esse respeito, mas sempre focalizando o lado da economia, o lado da poupança, o lado de manter uma certa reserva para você poder pagar seu médico e assim sucessivamente. Mas não falamos de outros fatores que não sejam da minha área, são da minha vivência. Por exemplo, aos 65 anos, normalmente você se afasta do trabalho. Quando você se afasta do trabalho, você se afasta também dos amigos, porque você não terá mais aquele assunto diário para comentar com eles. Você vai se isolar num outro grupo, talvez até num grupo que lamente muito, comente muito sobre como foi o passado. Ou seja, você aposentou, a empresa, o trabalho, esquece de você. Já aos 70 anos, a própria família já começa a se afastar de você, porque você começa a ficar chato, você começa a ficar sem assunto novo, repetindo. Aos 80, então, você repete muito mais. Ou seja, eu tenho essa experiência porque eu tenho 81. Aí eu tenho um grupo de amigos que um tolera o outro. Inclusive porque conta-se as mesmas histórias quase sempre. Ou seja, tem pouca novidade, porque o universo da pessoa aposentada aos 80 anos, aos 70, 80 anos, é um universo muito pequeno. Um outro exemplo, eu quando trabalhava no Rio de Janeiro, nós éramos 17 colegas. Hoje somos 2 vivos apenas. Do Japão eu nem sei aonde estão. Aliás, me lembro que um deles já faleceu. Esse eu tomei conhecimento. Da Austrália também não tive mais conhecimento, a não ser um falecimento também. Então esse isolamento do ambiente de trabalho, esse isolamento do mundo corporativo, nos traz muita frustração. É preciso, então, psicologicamente, estar muito bem preparado. Agora, por exemplo, eu estava lendo hoje que uma senhora, uma professora de 85 anos, nos Estados Unidos, teve que voltar ao trabalho, por uma razão muito simples: a aposentadoria não estava sendo suficiente. Então, com 85 anos, ela volta ao caixa de um banco. Bom, e também existem outras coisas para serem faladas, né? Principalmente quando o indivíduo automaticamente se afasta da família e se afasta da sociedade. O Japão atinge um ponto crítico, crítico mesmo. Veja bem, os idosos estão tomando atitudes drásticas. Uma delas, estão roubando. Os roubos no passado, que eram em torno de 3% sobre a população de terceira idade, hoje está em 20%. Roubando pequenas coisas, maçã, uma pera, um chocolate, coisas assim. Aliás, na Austrália, eu presenciei muito lá na mercearia do Hafiz Mahmoud, esses pequenos roubos. Eu falava com ele e falava, não, isso a gente tem que tolerar, porque faz parte do esquema. Bom, mas por que é que no Japão, no Japão está acontecendo essa onda? Primeiro, o isolamento. A gente ficou idoso, ficou doente, perde a companhia, ou às vezes perde a esposa ou o marido, enfim, a solidão. E o que o japonês está fazendo com esses roubos? Ele está procurando com que ele seja preso, porque a vida na prisão tem a comida, tem roupa lavada, tem assistência médica, tem tudo o que ele não acha fora, né? Principalmente com salários cada vez menores no mundo todo. Imagine você que no Brasil tem planos de saúde que rejeitam a pessoa com uma certa idade. Já houve briga na justiça, planos expulsando aquelas pessoas com mais de 70 anos e coisas dessa natureza. Então veja bem, a prisão como uma solução temporária. Ou seja, se não pudesse ser permanente. No Brasil também a prisão tem servido, não como um recurso familiar pelo isolamento, mas pela pensão que o indivíduo recebe quando ele está prisioneiro. Dizem que são R$ 1.800 por aí por mês,
bem acima do salário mínimo. Então a família vai desejar que ele fique lá por muito tempo para a família ter conforto. Então veja bem, eles estão procurando reintegrar esses velhos, como eu e outros, como balconistas, em cafés, serviços pequenos e assim sucessivamente. Então, o que eu alerto a vocês, mais uma vez, é que é preciso haver uma preparação financeira e econômica muito sólida quando você pode, lógico, né? Quando você ganha um salário mínimo, 2, você nunca vai poupar nada, né? A não ser você vai gastar muito a sua saúde, porque você nem alimentar direito você vai com esses salários. Então, o que acontece é o seguinte, essa reintegração é um desafio. Se a pessoa vai lá para o supermercado, trabalhar no caixa, com 70 anos, ou empacotar, ele vai conversar com pessoas. Eu me lembro, quando eu fui gerente do Banco do Brasil no Rio de Janeiro, que havia clientes que vinham tirar o saldo todos os dias no caixa, ou na máquina, no ATM, no automático que está lá mexendo. Então, então nós fizemos uma pesquisa, por que as mesmas pessoas vinham, a conta não tinha sido movimentada, era aquela merrequinha, mas ele vinha porque ele encontrava os funcionários. Ele batia um papo com pessoas na fila e assim sucessivamente. Então, para resumir o vídeo, são 2 lados da aposentadoria. O isolamento pessoal, para quem não tem mais atividade nenhuma, pior ainda para quem tem alguma doença, felizmente não é o meu caso, graças a Deus, né? E o que acontece é o seguinte, é um desafio psicocomportamental, não só econômico. Então, por isso é que no Japão a prisão é uma solução temporária. Olha onde chegamos, fazendo bem para a humanidade, lutando, trabalhando e tendo essas dificuldades na terceira idade. Mas é bom saber, para se prevenir. Muito obrigado, eu espero que tenha sido de algum proveito.